Sem dúvidas, um final satisfatório, um final ideal e que as pessoas devem aprender a apreciar. Haruwardo, Domo, meu querido, minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde iremos falar sobre o final de Carole and Tuesday, por conta de que o final foi, como eu disse, me satisfez. Eu acredito que foi o final que eu fiquei com um sorriso no rosto, foi a melhor forma, digamos, que dá aquele final com ar de fechado e que um dia pode haver novos projetos relacionados para a obra. E muitas pessoas só podem não entender, mas o final de Carole and Tuesday mostra a essência do que são a dupla, as protagonistas, as personagens principais, as heroínas. Por conta do que, Haru-senpai? Por conta de que, se você nota, elas conseguiram, digamos, já ter a fama. Elas, digamos que venceram aquele concurso, elas, digamos que também se apresentaram no Grammy, por mais que não tenham ganho. Elas já fizeram a conclusão do primeiro álbum delas. Então acontece que elas já tiveram a fama, elas já têm sucesso, elas já vão poder se sustentar da música, que era uma das partes principais da obra. Então assim já foi concluído. Só que a parte mais importante é algo que vem desde o começo. Elas formaram uma dupla em uma época que era considerada antiquada, em uma época que eram as HIs que produziam, só que elas mantinham o brilho de quem olhava, se entretia e ficava vidrado e se apaixonava pela música delas. E foi esse brilho que brilhou na escuridão, foi esse brilho que tornou ainda uma liberdade, uma possibilidade. E essa expressão de não ter medo, essa liberdade, mostrar seus sentimentos através da música era algo necessário e que elas demonstram isso para a época que elas estavam vivendo no último episódio. Então eu acho que foi a essência, foi como a obra mostrou em um mundo que estava ficando repleto de escuridão, elas eram as luzes a iluminar e a unir a todos. Então eu diria que foi aquele final perfeito, porque mostra, digamos que graças a elas, todos fizeram um projeto onde, digamos, eles ainda queriam mostrar o poder da música, que ninguém poderia, digamos, repelir, digamos, punir, censurar. Então, a liberdade que elas fizeram de reunir artistas de renome, como o próprio Eitigan disse, são artistas de nível mundial e assim todos estão preparados, foi incrível. Afinal, foi a ideia que brotou delas, foi a música que elas comporam e elas que conseguiram idealizar tudo isso com o apoio de várias pessoas que se cativaram pelo brilho delas desde o começo. Então, eu acho que a proposta de ter colocado duas garotas que eram consideradas antiquadas, mas ao mesmo tempo produziam músicas que dava a atmosfera ao seu redor foi perfeita, pois assim vemos que elas conseguem mostrar os seus sentimentos, a sua expressão, o seu brilho no final, repleto de pessoas importantes que tiveram contato através das suas músicas. Então, me desculpa, mas foi um final que eu achei quase praticamente perfeito. Eu gostei de muita coisa desse final. Obviamente tem muita parte que podia desenvolver, mas era episódio final, episódio de número 24, foram 24 episódios. Se não desenvolveu isso antes, não tinha como desenvolver no último. Então, foi quase todas as pontas concluídas e o que não foi, eles de certo modo deixaram de um modo que você pode interpretar e entender o que ocorreu. Então, eu acho que foi aquele final que eu recomendo que você veja a obra, porque Carole and Tuesday, sem dúvidas, é o anime do ano e mostrou seu potencial desde o começo. Eu já enfatizava isso desde o primeiro episódio, praticamente. E acontece que com esse episódio de número 24, posso dizer que eles realmente conseguiram se tornar um dos grandes animes do ano, da atualidade, da década. E posso estar confiante em dizer que virou o anime desse ano de 2019. Para todo caso, irei ressaltar o que eu achei como um todo aqui dos episódios finais, o que eu gostei, como foi, por conta de que já teve vídeo sobre os episódios passados, você vai notar na playlist, já saber a minha opinião, como por exemplo, quando elas estavam competindo naquele concurso, naquele reality lá de Marte. Então você nota praticamente quase todo o arco teve a minha opinião, é só você clicar nos vídeos. Mas esse vídeo especialmente é falar do final. Outra que teve muita coisa que eu quero abordar com vocês, como a morte lá da Dahlia, a relação com o Gus, quero relacionar, digamos, o chip Taos e Angela, quero falar da Angela, que foi uma das partes mais desenvolvidas, quero falar do arco que teve, digamos que no crescimento do Eitigan e, obviamente, falar mais um pouco sobre as personagens principais. Mas então, vamos falar sobre o final de Carole and Tuesday, que foi simplesmente magnífico, digno do título do anime do ano. Sem dúvidas, devemos continuar ressaltando agora mais aquela frase "Will be continued in your mind", que foi um final bem filha da mãe, por conta do que? Ele diz, vai continuar, pode comemorar, e daí já vem your mind. Acaba com a reação da pessoa que já tava alegre, porque eu, tipo, fiquei alegre. Uou, vai continuar mesmo, com esse final, tipo, 100% praticamente fechado. E daí vem na sua mente. Lá você pode shippar quem você quiser, pode fazer elas ficarem com quem elas quiser, elas lançando milhares de músicas, elas formando uma banda, é tipo isso, Senhor Maide. Então, é muito sacana esse final, mas é um final legal, porque a obra não precisa de uma outra temporada, sendo honesto. Digamos que a parte principal, realmente,
foi mostrada, as garotas conseguiram tocar o coração das pessoas, virou aqueles 7 minutos milagrosos, como o Gus falou desde o começo da obra. E, de certa maneira, mostrou a essência, digamos que a mensagem, tudo que a obra precisava. Então, na minha opinião, não precisava ter uma nova temporada, na minha opinião. Mas, como eu disse, não precisa, mas não estou querendo dizer que eu não quero. Uma coisa é que eu estou falando que não precisa, outra coisa é eu querer. Então, por quê? Porque uma nova temporada pode abrir ainda vários plots, como, por exemplo, o desenvolvimento do Gus e da Dahlia, a mãe da Angela. Por exemplo, ele era um amigo, digamos que do Gus, eles formaram uma banda junto, eles falharam, por isso que o Gus, ou melhor dizendo, a Dahlia sempre teve essa obsessão com o Grammy, por isso que ela, digamos que sufocou a Angela. Isso é relacionado ao passado dela, porque a gente nota que ela deve ter uma banda, então a gente já relaciona com o Gus, porque a gente viu que o Gus teve uma forte ligação, eles sempre discutiam, só que o Gus ficou muito chateado com a morte da mãe da Angela. Então isso é um plot que pode ser desenvolvido numa segunda temporada. Ponto interessante que é um ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Tal e Angela é uma parte muito importante que pode ser muito bem desenvolvida. É o chip da obra, me desculpa, porque eu chipo muito Tal e Angela e acho que seria muito bacana. Ele fala, eu sempre vou estar te observando e um dia nos veremos novamente. Então eles podem muito bem aproveitar isso numa segunda temporada, mostrar a Angela encontrando o Tal refugiado. Outro ponto interessante que eles ainda podem abordar, que é o ponto principal, que a Roaring Tuesday em uma turnê. Eu acho que seria muito bacana isso. Elas já lançaram um álbum, elas falavam sobre coisas como, por exemplo, turnê nessa primeira temporada. Então aborda as dificuldades e as vantagens de se fazer uma turnê, digamos que delas, seria algo muito legal para a segunda temporada e que pode ter se tiver. Outra parte interessante ainda envolvendo a Angela, a relação dela, o crescimento dela, afinal ela não tem mais o Tal, ela não tem mais a mama dela, ela só está agora com a manager dela, ela só está com os fãs, ela só está com sua confiança própria. Então, como a gente verá essa nova Angela, a gente verá a música dela, a gente verá agora a forma que ela vai mostrar sua música, sua diversão através, vai ser algo interessante que eles podem mostrar o crescimento dessa jovem. Então, sério, tem tanta coisa que eles podem desenvolver, vários plots, seria tão bacana ter uma segunda temporada desse anime. Sério, é um anime que não precisa, mas eu queria muito que tivesse, eu ia gostar muito. Para todo caso, esses só são alguns plots básicos que podem ser desenvolvidos numa segunda temporada. Tem muita coisa que a gente pode ficar pensando e que pode ser criado. Para todo caso, acredito que a gente volta talvez a falar sobre isso ou ressaltar mais uma vez só no finalzinho do vídeo. Agora vamos falar sobre esse final, o que mais eu gostei, o que mais eu ressaltei. Afinal, devemos falar sobre Angela e acredito que talvez comecemos falando dela agora. Sem dúvidas, vamos falar agora do final de Angela na obra, ou ao menos na primeira temporada. Por conta de que o episódio 22 foi muito marcante pra mim. Eu diria que quando eu lembro de que era Roaring Tuesday, eu lembro do episódio 22, que foi o episódio mais sombrio da obra, por abordar, digamos que a questão psicológica de alguém que, por mais que tenha tido facilidade para chegar no sucesso, teve uma enorme pressão no final. E acontece que isso acontece com Angela. Ela, digamos que teve sua facilidade, ela conseguiu com sua dedicação, também com seu esforço, só que acontece que ela caiu, ela cedeu, ela teve várias pressões, várias críticas, e acontece que o que mais resultava era a mente dela. Ela não sabia o que fazer, ela ficou preocupada com a sua mama, ela não conseguia mais falar com o Tal. Então a queda que ela teve abriu também a porta para que ela se reerguesse e visse algo que ela tinha perdido no começo, que era a essência dela. Então quando ela nota por que ela odiava a música da Kiarara e da Tuesday, porque reflete a Angela do passado, de quando se divertia cantando, foi muito bacana, porque naquele momento que ela fala isso, que ela quer cantar com elas, a gente vê a nova Angela, uma Angela que realmente quer mostrar sua música após ter tido um encontro com Tal. Afinal, o cara arriscou a segurança dele pra encontrar ela. Vê se você não shippa esse casal, é o casal da obra. E acontece que foi muito legal isso, porque, querendo ou não, ele fala toda a verdade, né, sobre a modificação de bebê, que tanto ele como ela são. E acontece que ele diz que alguma hora ele vai visitar ela, ele sempre vai estar observando ela e, digamos, seguindo seus passos à frente, porque agora está na hora dela mostrar a verdadeira música dela. E eu diria que um dos plots que ficou, de certa maneira, meio aberto era o interesse do Tal naquela hora e na Tuesday. Só que quando ele fala que está na hora dela cantar a própria música, eu acho que se refere também, de certa maneira, indireto a elas, que elas cantam a verdadeira música delas. E agora está na hora da Angela também seguir isso. Então eu acredito que era esse o interesse que o Tal também tinha por elas, embora não tenha sido mostrado. Mas, para todo caso, foi muito legal, porque a Angela daí
se torna, de certa maneira, amiga da Kiara e da Tuesday. A gente vê que elas cantam juntas e de coração. Agora a Angela está cantando por diversão, porque gosta. Então foi muito bom isso, porque eu acho que foi muito bonito. Eu acho que era o melhor final para a personagem. Querendo ou não, a perda que a Angela teve foi para seu crescimento pessoal e profissional. Então a gente viu que agora ela segue no caminho da música, só que agora ela segue porque ela quer, porque ela reflete aquela Angela do passado que amava cantar. E ela voltou a ser essa. E agora com ótimas companheiras. Então, sem dúvidas, eu só posso dizer, Subarashi, o desenvolvimento que deram de maneira bem rápida para a Angela é algo de destaque desde o começo da obra. Então, tendo falado dela, acredito que agora a gente fala diretamente de quem? De nosso querido Tao e Angela. Mas antes de eu abordar sobre eles, a música que foi tocada no Grammy lá da Kiara e da Tuesday com a Crystal, que se chama After the Fire, foi muito bonita. Porque foi o episódio, foi focado no momento que a Angela estava indo para o Grammy, também foi focado no momento que a Carol e a Tuesday estavam fazendo a entrada delas de certa maneira mundial, né, num palco grandioso, e foi muito legal isso. Por quê? Porque a gente vê que a música simboliza várias passagens, tanto para Carol e para Tuesday num crescimento mais artístico, como para a própria Angela, que era o foco daquele episódio. Então é algo que eu deveria destacar, porque ela foi ao Grammy, ela se apresentou, ela cantou uma música que expressava o que ela sentia, e depois daquilo ela teve vários problemas, mas também Carol e Tuesday a ajudaram de certa maneira, e ela se levanta. Para todo caso, acredito que agora sim eu falei tudo que eu queria. Agora vamos falar da parte do chip, já que eu já ressaltei também a música. Vamos de Tao e Angela. Mas agora vamos falar do nosso querido Tao e Angela, que vai ser de uma maneira bem rápida, porque eu ressaltei diretamente quando eu falei do desenvolvimento da Angela. Então, o Tao arriscou a segurança dele, né? Ele foi lá atrás dela. A gente viu que ele fala, dá conselhos, e assim ele fala um pouco da verdade sobre tudo que a Angela deveria saber. E a gente vê que assim ficou o nosso querido chip. Eu diria que para ficar melhor a cena, ele poderia ter dado um beijo na testa dela, algo parecido, que daí teria feito eu ir à loucura, ao delírio, e ia falar, o chip é real, galera. Só que acontece que é difícil, mas fé que na segunda temporada acontece. Então a gente vê que ele vai ficar escondido, né, do mundo, ele já tá com o chapéuzinho, disfarce, mas sempre está observando ela. O Tao, com um gênio, a gente viu que teve seus problemas no passado por fazer certos experimentos humanos. Então teve isso, digamos que o final do Tao conseguindo, digamos, se salvar, embora agora ele tenha que ficar um pouco nas sombras, foi bacana. Para todo caso, acontece que falamos do Tao, agora devemos falar de alguém que é ligado a ele. Devemos falar de nosso querido Ertigan. Acredito que devemos falar sobre esse DJ muito carismático e muito comédia. Eu acho que um ponto que foi legal, porque eu vou ser honesto com vocês, eu fiquei feliz da Angela ter ganho o Grammy, então ele ainda faz uma referência ao Tao, ele fala da importância que o Tao teve, que ele não pôde comparecer ali, mas que ele é muito grato. Foi muito bacana isso, porque mostra, digamos que o amadurecimento do Ertigan, porque eu já vou falar da parte principal dele. Mas acontece que se ele tivesse anunciado que elas ganharam, digamos que o Grammy de novata, a Kiara e a Tuesday, mostraria tipo uma ligação desde o começo da obra, tipo o cara que recusou ouvir a música delas, daí depois ele teve que falar que elas ganharam, ficaria perfeito. Mas se a obra não quis fazer isso, tudo bem. Eu acho que a Angela tinha até o potencial verdadeiro para ser a ganhadora. Eu prefiro as músicas da Angela, isso é gosto pessoal, então eu fiquei feliz de ter sido ela para ganhar, mas falando que era um ponto que poderia ter sido bom para a obra. Mas devemos ressaltar que a vitória da Angela foi essencial, porque mostra também daí o arco de desenvolvimento dela, né? Digamos que quando ela cai no palco e depois ela vai se levantando, tudo. Então foi por isso também que ela ganhou o Grammy de novata. Para todo caso, ressaltando agora o importante, o que eu devo dizer, o Ertigan, ele foi um personagem que, tipo, eu gostei muito, porque ele ganhou o desenvolvimento que eu queria, ele se ergueu, ele percebeu que os amigos dele não eram amigos verdadeiros quando aconteceu aquele problema da HI ter roubado os dados dele. Então, após ele pegar a HI novamente, ele conseguir comprar a casa novamente dele, ele construir, ele fazer a música nova dele, foi legal porque mostra, digamos que o Ertigan que deve perceber agora as pessoas ao seu redor, embora tenha vários contatos, ele lembra de quem recusou ele, que o amadurecimento do Ertigan foi legal porque ele é grato ao Tao que ajudou ele na produção da música, e ele faz, digamos que a menção ao Ertigan, que quem ganhou foi a artista que o Tao produziu, a Angela, então foi bem bacana isso. Pra todo caso, sobre o Ertigan, eu acho que ele amadureceu muito, não é à toa que a gente viu que eles não mostram uma gratidão, porque seria algo bem diferente do personagem, mas vemos uma ligação muito forte dele ajudando a Kiara e a Tuesday. E isso foi legal, porque tem vários pontos que a gente poderia ficar conversando aqui, mas a gente viu que elas foram fundamentais, né? Porque elas forneceram, digamos que o teclado para o Ertigan compor a música. Outro ponto, o Rod foi aquele amigo verdadeiro do Ertigan, foi bem bacana isso, não é à toa que os dois sempre estão juntos.
E a gente viu também que foi aquela glória, porque quando acontece dele comprar a música, ele conta que ele diz que ele precisa da Angela. E o tal daí fala, então me faça odoré, me faça dançar. Se você conseguir fazer eu dançar em 30 segundos, em 3 minutos, eu deixo você usar ela. Acontece que daí ele faz aquela batida. E daí acontece que o tal fala, ótimo, pode levar ela. Foi muito engraçado essa cena. Para todo caso, como eu disse, ele conseguiu, ele viu as dificuldades, ele enfrentou, digamos que o lado da insegurança dele e o lado da confiança, ele teve que se reinventar, não era uma HI, e sim ele que estava produzindo a música, e assim ele volta à glória dele como um renomado DJ e com aquela música que virou o novo hit dele. Então o Artegan foi um personagem que teve vários altos e baixos e teve um crescimento muito legal conforme foi apresentado na história. Para todo caso, a frase que ele diz lá para Kiarara em Tuesday foi legal, que a gente não deve ser escravo, digamos que da liberdade que nos fornecem, nós devemos mostrar a liberdade. Foi bem bacana, foi algo bem parecido dos últimos episódios, mas foi algo muito bonito que ele fala que ele vai ajudar elas naquele projeto de todos os artistas, digamos que cantarem junto. Então, acredito que foi uma parte muito bonita que eu deveria destacar aqui, que tem várias possibilidades para a gente ir conversando ao longo do tempo, mas eu acredito que eu falei o essencial dele. Então, agora vamos falar de outras cenas. Sem dúvidas, Kiarara on Tuesday foi uma das melhores obras que eu já assisti. Eu diria que é uma obra que toca muito o nosso coração, nos emociona, nos proporciona vários sentimentos. E acredito que praticamente eu abordei tudo de importante da história que eu queria falar, só que tem pontos ainda que podemos falar bem rapidão, tipo aquele jornalista lá, o Kairin. Eu acredito que aquele episódio que a Tuesday fica toda caidinha e depois tem, digamos que o coração partido, foi muito bobo. Por conta do quê? Era um episódio só pra encher de informação. Tipo, eles poderiam ter desenvolvido outros pontos mais relevantes e eles só colocaram isso, tipo a Tuesday tendo o coração partido. Ao menos se ela compôsse algo inspirado por esse sentimento dela, que ela quebrou o coração, só que nem isso eles mostraram. Só mostraram ela tendo o coração partido e a Kiarara sendo uma boa amiga. Então eu acho bem difícil isso, por conta do quê? Porque ao tempo que eles mostram que a Kiarara tem uma ligação forte com o Amer, lá o amiguinho dela, e que a Tuesday teve seu coração partido lá pelo jornalista, ao mesmo tempo eles dão meio a entender que a gente deve considerar a Kiarara e a Tuesday aquela boa amizade dos animes, ou aquele possível chip Yuri dos animes. Então é algo que a obra tipo deixa tipo naquele will be continue in your mind, você que decide se elas vão se tornar um casal ou não, ou só belas amigas. Devo dizer, tem momentos que a gente percebe que tipo, caraca, o chip tá alto, e tem momentos que a gente fala, caraca, eu só quero ver isso como uma amizade. Então é bem difícil. Pra todo caso, eu falei uma das partes principais. Acredito que aquela cena do Rody comprando a árvore de Natal delas foi muito boa, foi muito da hora. E também devo ressaltar que aquele presente que a Tuesday ganhou, como o presente que a Kiarara ganhou, foram presentes muito simbólicos, mas que reflete, digamos que o necessário que elas pensavam uma na outra de aniversário. Então foi bem bacana isso. Pra todo caso, o que mais dá pra ressaltar com vocês? A mãe da Tuesday, eu gostei de ver o final dela, ela realmente queria ser uma candidata honesta, ela não queria, digamos que, agir pelas maneiras erradas, e a gente viu que ela foi pelas maneiras certas, e mostra que o Spencer conhecia a mãe dele e conseguiu convencer o Kairi que não tinha uma boa relação com isso. Então, era um dos pontos que também faltava eu destacar aqui para vocês. Mas acredito que agora, praticamente, eu abordei então tudo que eu queria ressaltar na obra. Como eu disse, Kiarara on Tuesday, perfeito. É um anime que vale a pena você ver. Eu acredito que se você está vendo o vídeo até agora, é porque você viu esse anime. Para todo caso, é um anime que vale se recomendar. Como eu disse, anime do ano. Vou ressaltar que as músicas são muito boas, as seiyus foram muito bem, como as cantoras. Porque no momento que elas cantavam, eram cantoras profissionais. E no momento que era falado, digamos, narrado, era seiyus. Embora eu não me lembre se a seiyu da Angela não é a mesma coisa. Ela cantou as músicas e ela também dublou. Por outro caso, ao certo, eu sei que eram cantoras que cantavam as músicas na hora e eram seiyus que na hora da fala, da conversa do dia a dia, eram dubladoras mesmo. Então é algo bem que deve ser destacado, que tinha cantoras profissionais e tinha as seiyus que são diretas a isso. Embora seiyus também sejam cantoras, elas vivem cantando, tem várias. Isso é tipo algo no Nippon muito comum, a seiyu fazer vários tipos de papéis. Mas para todo caso, queria destacar isso também. Então, é um anime que eu acho perfeito, apresentou a temática de música, uma pegada muito real, a gente vê o crescimento das personagens principais, como os personagens ao seu redor. Aquela cena dos cantores se reunindo foi muito legal, porque a gente vê que elas reuniram várias pessoas de renome. Um cantor que era do Graining, a gente vê a Angela, a gente vê que foi uma cantora importante para o arco lá em relação com o Gus, a gente viu que lá o Desmondo, que tá vivo, eu achei que o cara já tinha se matado, mas não, ele
ainda tá vivo, ele falou que ele tinha que fazer a participação ali, porque depois disso ele pode morrer se ele quiser. Então Desmond é aquele personagem que a gente nunca vai saber se vai se matar ou não, mas tava vivo. Então, tinha vários personagens. Eu acho que a música Mother foi uma música que simbolizou um final muito legal para a obra e que reflete muito uma realidade, não só para a obra, como para nós todos. Então, é uma coisa muito bonita. A música é algo indescritível, é algo que faz uma ligação que une pessoas, é algo que pode expressar os seus sentimentos e que a Roaring Tuesday mostra um pouco disso. Então, acredito que tendo ressaltado tudo que eu queria, agora podemos falar. Haru-senpai, o que você acredita que pode acontecer se tiver uma segunda temporada de Keroro and Tuesday? Para uma próxima temporada, o que eu desejaria que tivesse caso ocorra, meu caro Kohai? Acredito que ficou expresso de certa maneira no vídeo, mas então, quero ver o Ship Tao e Angela, quero ver a turnê de Keroro and Tuesday, quero ver o primeiro álbum delas. Eu não sei se isso poderia ser desenvolvido, se ia ter uma passagem de tempo, ou o segundo álbum, o terceiro, mas quero ver mais a carreira delas e mais, digamos, delas mostrando os sentimentos dela às pessoas ao seu redor. Também queria ver o crescimento da Angela, né, porque é uma cantora que também já tem um álbum garantido. Queria ver como ela agora vai se virar só com a manager dela, seria bem bacana. Na verdade é manager, que eu acho que se diz. Mas, em todo caso, são só alguns dos pontos e enfatizando uma amizade mais próxima de Angela, de Keroro, de Tuesday junto, cantando uma música, seria bacana, eu ia gostar disso, seria o fanservice perfeito. Além de, ainda mais se fosse composta pelo Ertegun e pelo Tao, e lá pelo Toby, seria perfeito isso. Mas, pra todo caso, o que mais? E aquele romance gostoso, né? Porque isso é a única coisa que a Roaring Tuesday faltou, romance. Se tiver um romance na nova temporada, seria daí perfeito tudo. Para todo caso, então é isso que eu desejo, mas acredito que eu ressaltei tudo que eu queria da obra, tudo que eu desejo para uma segunda temporada, caso ocorra. Como eu falei, é uma obra que não tem muita cara que vai ter segunda temporada, mas pode ter porque tem vários plots a serem desenvolvidos, então quem sabe pode ter. Mas então, uma coisa é certa, tendo novas informações, tendo uma possível nova temporada, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Keroro and Tuesday. Mata, né?